nós temos aqui duas funções. Uma função com aspecto exponencial, que é f de x, f de x igual a elevado a x, é uma função exponencial. E uma outra função que tem um trecho constante e depois um trecho que é uma função afim, uma reta decrescente. Para que a gente possa calcular os valores de g de menos 1 e f de g de 3, é interessante que a gente descubra primeiro as expressões de f e de g. Então primeiro vamos encontrar a expressão da função f de x. Observe o seguinte, a função f de x é uma exponencial. O único gráfico dentre os apresentados que tem um comportamento exponencial é esse aqui, da cor verde. Esse gráfico exponencial, nós já sabemos que a função é a elevado a x, só que de acordo com o gráfico, quando x é 1, y é 3. Portanto, f de 1, que é a mesma coisa que a elevado a 1, isso é igual a 3. Ou seja, acabamos de descobrir que o a é igual a 3. Logo, como fica a expressão da função f de x é uma função da forma 3 elevado a x. Então, nós já determinamos a expressão matemática da função exponencial como sendo f de x igual a 3 elevado a x. O segundo gráfico, ele é uma função que tem dupla sentença. Ou seja, ele tem expressões diferentes para trechos diferentes. Nós podemos dizer o seguinte, observe que g de x, a função g, é uma função constante igual a 4 quando x é menor do que 0. Na verdade, é menor ou igual a 0. Como a função é contínua, eu vou deixar para incluir o 0 no outro trecho. Observe que quando x é maior ou igual a 0, g de x muda a expressão. É uma função do tipo, eu vou representar aqui como sendo mx mais n. É uma função afim, função do primeiro grau, x maior ou igual a 0. Para que nós possamos determinar a expressão matemática de g de x, nós precisamos encontrar os parâmetros m e n. E nós temos duas situações muito claras aqui. Primeiro que pelo gráfico é fácil ver que n é 4. Porque o n é o coeficiente linear, é exatamente o ponto no qual a reta corta o eixo y. Observe que essa reta decrescente corta o eixo y nesse ponto de ordenada 4. Então, a função g de x, com seu valor de n atualizado, se torna igual a mx mais 4. Agora vamos utilizar o segundo ponto, que também pertence ao gráfico de g de x. Observe que também no caso de g de x, quando x é 1, y é 3. Então, podemos perceber que g de 1 é 3. Porém, g de 1 é m vezes 1 mais 4. De acordo com o gráfico, g de 1 é igual a 3, então vamos igualar isso a 3. Daqui nós determinamos que m é igual a 3 menos 4, menos 1. Então agora nós conseguimos determinar a expressão matemática para f e para g. Então nós temos que g de x pode ser representado da seguinte maneira. G de x é igual a 4 para x menor do que 0 e menos x mais 4 no segundo trecho, em que x é maior ou igual a 0. X maior ou igual a 0. Bom, com as expressões determinadas para f e para g, nós agora temos condições de calcular o que o problema nos pediu. Então vamos lá. Vamos determinar primeiro g de menos 1. Vamos aqui no campo. Primeiramente, g de menos 1 é igual a 4. Por quê? Porque quando x é menos 1, observe aqui, x é menor do que 0, a função é constante. Então nós temos que g de menos 1, na verdade, é a mesma coisa que g de 4. Analogamente, vamos determinar o valor de g de 3 aqui no canto. Vamos lá. G de 3, nós vamos substituir o 3 na segunda expressão da função g. Observe então que g de 3 é menos 3 mais 4, que é igual a 1. Portanto, voltando aqui para o canto superior da questão, g de 3 é 1. Então nós temos g de 4 mais f de 1. Estamos próximos da resposta. Vamos determinar quem é g de 4. G de 4, vamos jogar no segundo trecho da função g de x. G de 4 é menos 4 mais 4, que é 0. E f de 1, agora nós vamos jogar na função exponencial. Inclusive, pelo gráfico, você percebe que f de 1 é 3. F de 1 é 3 elevado a 1, que é igual a 3. Observe que nós devemos somar esses valores. 0 mais 3 igual a 3. Essa é a resposta que corresponde à alternativa C de casa.